tempo de restaurar a fé. A palavra de Deus em Romanos 1, verso 17 vai dizer assim, olha: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Você pode repetir isso comigo? O justo viverá pela fé. Aonde estão os justos? Aleluia! Nós somos justificados por Cristo Jesus, amém? Então não somos justos pelas nossas próprias obras, mas por aquele que nos justificou, amém? Então nós chegamos a essa última mensagem, restaurando a fé. Hoje nós falaremos sobre a necessidade de restaurar a nossa fé. Assim como um carro, irmãos, antigo que perde o seu brilho. Eu estava vendo um carro de um querido filho lá em Poconé, carro coisa mais linda, aqueles carros antigos. E aí me deu uma dor no coração, porque eu fui olhar no capô, irmão, estava todo queimado, porque ele não tem aonde deixar o carro, sabe, a garagem, e aí por conta do tempo, estragou completamente, queimou, sabe, o tempo também faz isso conosco, de diferentes formas, mas também faz isso com a nossa fé. A nossa fé, irmãos, por algumas circunstâncias da vida, ela se desgasta, fica exausta, sem vigor, perde o brilho de antes. Mas eu creio que Jesus está aqui para restaurar o brilho da nossa fé. Amém? Então, com base em Romanos 1, verso 17, nós vamos observar que a busca pela perfeição, e muitas vezes nós queremos isso, a perfeição, sabe, a busca pela perfeição, ela simplesmente vai nos esgotar. Mas a justiça de Deus, ela nos liberta. Então não existe nada que você possa fazer para te tornar aquilo que só o Senhor é capaz de nos tornar: justos, libertos, de uma vez por toda, de qualquer escravização. Você crê nisso? Você já parou para pensar quantas vezes nós nos sentimos assim, pressionados, sabe, colocados contra a parede, para sermos perfeitos, para mostrarmos alguma coisa para algumas pessoas? A sociedade, irmãos, na qual nós estamos inseridos, nos cobra o tempo todo uma perfeição irreal, nos cobra, sabe, um corpo ideal, sim ou não? E as mulheres se comparam, mas hoje não só as mulheres, mas também os homens. Aí, o corpo ideal, como é que é esse corpo ideal? A carreira de sucesso, uma família de comercial de margarina, uma família perfeita. E quando nós não alcançamos esse objetivo, esse padrão, esse modelo, sabe, a culpa recai sobre nós, uma insegurança nos consome, e nós somos impregnados por esse sentimento e paralisamos na estrada das nossas vidas. E então a ação do tempo traz desgastes sobre a nossa fé, sobre a nossa esperança, sobre o nosso desejo de viver segundo os preceitos de Deus. Romanos capítulo 1, 17, eu quero meditar com você nesse texto. O contexto aqui é, Paulo está escrevendo para um mundo no seu tempo, um mundo da sua época, onde a justiça, irmãos, era conquistada por rituais, era conquistada por regras, por status. Então o que eu devo fazer para ser justo? Vou fazer isso. O que eu devo fazer para ser justificado, para ser olhado, bem quisto pela comunidade? Vou fazer aquilo. Seguia regras, rituais, como se por suas próprias vontades, ou por seu próprio esforço, eles pudessem conquistar aquilo que só Deus pode nos dar. Mas algo que Deus, irmãos, já fez por nós. Ele enviou Jesus, Jesus morreu na cruz e nos justificou. Nos justificou. E você vai entender que justiça, ou ser justo, e fé, irmãos, tem tudo a ver. Caminham de mãos dadas. Assim como na época de Paulo, irmãos, também hoje nós vivemos em uma sociedade que valoriza o mérito. Não é diferente. Também é uma sociedade que busca justiça pelas suas próprias mãos, pelo seu próprio esforço, tentando comprar a aprovação de Deus ou das pessoas, com boas ações, com boas obras, sabe, através do dinheiro. Então se eu tiver muito dinheiro, se eu alcançar muitos milhares e dezenas de dinheiro,
ou se eu fizer muita filantropia, muita caridade, ou se eu tiver uma vida religiosa impecável, talvez Deus goste de mim, talvez as pessoas me aprovem. Então, quando eu não consigo ir para o campo da aprovação, pelo mérito, pelas conquistas, porque eu não consegui conquistar nada, eu vou tentar ganhar dinheiro. Então eu vou ganhar muito dinheiro, porque talvez isso me valide. E quando eu não consigo conquistas, e também não consigo dinheiro, eu vou para o campo da fé, eu vou para o campo da religiosidade. Então eu vou, se eu tiver uma vida religiosa impecável, se eu parecer muito com crente, se eu andar muito direitinho, se eu fizer tudo que todo mundo está fazendo, se eu andar desse jeito, se eu for bonzinho para esse, para aquele, sabe, isso vai me tornar aceitável a Deus e aceitável às pessoas. Sabe, queridos, mas nada disso me torna justo. Na verdade, isso só gera uma exaustão. Isso tem prazo de validade, isso traz uma falsa sensação de segurança, que se perde com o tempo. O coração desse versículo, então, é um alerta para nós, é um desfibrilador. O justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. O que significa viver por fé? Não é uma fé cega, não é uma fé de pensamento positivo, pensa, não é ideia de coach, é uma confiança irrestrita, é uma confiança total em Cristo Jesus. Jesus disse que eu sou justo, então eu não vou duvidar, eu vou abraçar o que eu não recebi por mérito, eu recebi por graça. Então agora eu ando de fé em fé, de glória em glória, não pensando que eu já sou melhor do que os outros, mas eu sei em quem eu tenho crido, e aquele que começou a boa obra em mim, Ele é fiel e justo para concluir. Então, enquanto Ele não conclui, eu vou caminhando. Enquanto Ele não conclui, eu vou dando passos de fé. Enquanto Ele não conclui, eu vou glorificando. Enquanto Ele não conclui, eu vou vivendo os preceitos dEle, porque o justo vive pela fé. Então, se eu entendo que eu sou justo, eu vou andar dando passos de fé diante desse decreto, dessa palavra de justiça que o Senhor derramou sobre mim. Amém? Você crê nisso? A fé, queridos, ela vai nos libertar desse anseio que o mundo, tanto em Paulo como também em nós hoje, tenta colocar sobre nós como um peso de jugo. A fé nos liberta dessa corrida por méritos. 10 passos para você ser bem sucedido, 5 passos para você ser a melhor mãe do mundo. E aí a gente fica ali, sabe, abastecidos de tanta informação, que na verdade isso leva a uma letargia e não uma ação. Por onde começar? O que fazer? O justo não se justifica, o justo vive pela fé. Eu creio que Deus me dará a condição de ser o melhor pai que eu possa ser para os meus filhos. Você entende isso? A fé, queridos, nos liberta desse desejo, dessa ânsia pelos méritos da vida, nos coloca no caminho de graça, não de peso, de graça. Então se torna leve a caminhada com Cristo, se torna leve a caminhada conjugal, se torna leve a caminhada em viver em família da fé, porque não tem a ver com os meus esforços, tem a ver com o que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Agora eu só recebo, celebro e compartilho. Você entende isso? Não vivemos, irmãos, para ser justos às nossas próprias forças, mas vivemos porque Ele nos tornou justos, e isso me basta. Então eu não pratico boas obras para que eu seja aceito. Na verdade eu fui aceito, então porque eu sou tão grato, que agora eu coopero com aquilo que Ele já estava fazendo. Você está entendendo, amém? A nossa vida, irmãos, não pode ser medida pelas nossas conquistas. A nossa vida não pode ser medida por aquilo que as pessoas julgam ser sucesso. A nossa vida não pode ser medida, irmãos, pela justificativa alheia,
Porque a sua vida, irmãos, não é um currículo para impressionar a Deus, mas é uma resposta de gratidão a tudo que Ele fez por você. Então, sabe, nessa noite, restaurar a fé é dizer: não quero mais impressionar a Deus, eu não consigo, eu não tenho essa capacidade, eu vou apenas aceitar, receber, por fé, tudo que Ele já fez por mim. Porque não tem nada que me torne mais filho dEle do que eu já sou. Você entende isso? Mas eu vou perder a minha salvação, pastor. Espera aí, como eu vou perder algo que eu nunca conquistei? Não foi eu que morri na cruz, foi Jesus que morreu por mim. Eu preciso crer. E isso é justiça de Deus em nós. Efésios 1 vai dizer, irmãos, sabe, Efésios 1:13 vai dizer que quando nós recebemos Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Então, sabe, alguém que foi selado com o selo do Espírito Santo não pode ser desselado. O único que rompe selos é o próprio Deus. Então não há nada que eu faça que vai mudar essa conjectura de quem eu sou. Sou filho de Deus pela fé e pela graça. Perceba isso, irmãos, que a sua justiça não produz efeitos positivos, quantitativos, qualitativos para a sua vida. Na verdade só produz exaustão, cansaço e fadiga, solidão. Perceba que a justiça, irmãos, não está nas suas ações, não está nas minhas ações. A sua justiça não está nas suas práticas religiosas, a sua justiça não está nas suas práticas de piedade, a sua justiça, irmãos, está em Cristo Jesus. A partir dessa verdade, então as nossas ações, sabe, o que nós fazemos, seja na igreja ou fora da igreja, ela não se torna mais, irmãos, um evento, uma ferramenta de autopromoção. Eu vou fazer para ser visto, eu vou fazer para ser notado, eu vou fazer para ser validado, eu vou fazer para ser justificado, eu vou fazer para ser amado. A partir dessa verdade, as nossas ações, na verdade, se transformam em um ato de amor, um fruto de amor, nasce do amor, e não de uma ferramenta de autopromoção. Já viu pessoas que servem em determinados lugares, não só na igreja, mas fora da igreja, fazem filantropia, e é a pessoa que mais faz, e aí você se dá conta, em algum momento da vida, se você for olhar de verdade a fundo, ela está o tempo todo buscando a aceitação. Então, se alguém não chegar aqui e inflar o ego dela, se não jogar um confetinho e dizer: uau, que irmã maravilhosa, que irmão maravilhoso, uau, que pessoa extraordinária, isso é terrível para ela. Porque na verdade ela ainda está tentando se autopromover. Quando na verdade, irmãos, nós precisamos entender que quando Jesus foi erguido no madeiro, e nós olhamos para Ele fomos atraídos, e recebemos a graça dEle, foi um ato de promoção dEle para nós. Ele nos promoveu a quê? A filhos, a herdeiros, co-herdeiros. Então não tem nada que eu faça que vai mudar essa realidade que Ele fez por mim. Então se eu sirvo porque eu entendo o que Ele fez por mim. Eu sou tão grato, que agora tudo que eu posso fazer, irmãos, é cooperar. Então eu me torno aquilo que Jesus, Paulo e tantos homens de Deus diz: somos cooperadores de Deus. Amém? Então, quando nós entendemos essa realidade, sabe, a gente deixa de lado a culpa, os dilemas. Mas eu não sou, peraí, e aquilo, eu já me peguei muitas vezes pensando assim: será que Deus gosta de mim? Será que Deus está me aprovando? Será que está tudo legal? Deixa a culpa de lado, abraça a liberdade, porque se o Filho vos libertar, então verdadeiramente nós seremos, irmãos. Agora, uma coisa é você saber, outra coisa é você viver. Não adianta nada você saber se você não abraçar essa verdade, e essa verdade só pode ser abraçada pela fé. Entendeu? É tipo,
alguém que está num cárcere, e então de repente chega alguém, abre a chave, abre o cadeado e diz: você está livre. Mas ele não tirou o cadeado, está ali, ou não abriu a porta, mas ele diz: você está livre. Meu irmão, eu preciso acreditar que eu sou livre, então eu abro a porta e saio dela. Mas tem gente que continua acreditando, na verdade, que continua preso, e ele precisa fazer alguma coisa para merecer ser livre. Jesus já te libertou. Então deixa a culpa de lado. Fale para a pessoa que está do seu lado: deixa a culpa de lado, abrace a liberdade. Você não precisa, irmãos, provar nada para Deus, você não precisa provar nada para ninguém. Na verdade, você seria incapaz de provar alguma coisa para Deus. Tudo que nós poderíamos provar para Deus é a nossa incompetência, a nossa incapacidade. Deixe de lado a culpa, abrace a liberdade. Você não precisa provar nada. A justiça de Deus não é algo que nós conquistamos, é algo que nós recebemos. Recebemos, e recebemos pela fé. Como é que eu consigo perceber, irmãos, que a minha fé está desgastada? Quando eu começo a ter dúvidas, quando eu começo a fazer alguma coisa para provar quem eu sou. O justo não se justifica. Quem o justifica? Cristo. Cristo. A nossa fé, irmãos, ela se desgasta quando nós depositamos ela no lugar errado. E tem muita gente depositando a fé no lugar errado. Eu, se fosse você, sabe, em alguma das estações aí que nós tivermos a oportunidade, às vezes a gente repete alguns cursos. Fazer um merchan aqui: você deveria fazer o curso com a pastora Maressa, Fé Vitoriosa. Porque existem muitos tipos de fé, irmãos. Muitos tipos de fé. Mas somente uma fé que pode mudar a nossa vida, a nossa fé em Jesus Cristo. E às vezes nós dizemos: eu tenho fé, mas talvez a sua fé esteja no lugar errado, esteja na pessoa errada. E aí então nós estamos vivendo sob um paradigma. Eu quero te contar uma breve ilustração, rapidinho. Tem um pastor Carlos McCord, gosto muito dele, pastor americano, já senhorzinho de idade. Ele estava indo fazer um retiro de casais em uma cidade em Campos do Jordão, ali próximo de Campos do Jordão. E eles combinaram de jantar juntos antes de começar o retiro. E aí ele falou: tá bom, eu vou atrás de você, eu vou te seguindo. E então seu amigo foi na frente, porque ele ia levá-lo numa pizzaria nova. E aí, sabe, irmãos, eles começaram a ir, e foram, e entraram, e foram. Em algum momento da história, ele perdeu esse amigo de vista. Ele não conseguia mais ver o carro. Esse eu acho que é o medo de todo mundo que está sendo guiado por alguém. Ele perdeu o carro de vista. E então ele começou a chinelar, e ele encontrou um carro que era igualzinho o carro do amigo. E falou: é ele. E ele ia para lá, e ele ia atrás, e o cara na frente dava sinal para ele passar. Ele: eu não quero passar, eu vou te seguir. E ele entrou numa biboca, ele entrou nos lugares estranhos. Ele falou: para onde esse meu amigo está me levando? E aí então, sabe, eles pararam no lugar, e o amigo dele parou ao lado dele. E ele: ué, você está aqui? Ele: Carlos, para onde você estava indo? Em todo o trajeto ele estava seguindo a pessoa errada. Tome cuidado, porque talvez na fé a gente está depositando no lugar errado. Parece, mas não é. Esse é o poder do paradigma. Uma vez que você tem um paradigma, irmãos, é difícil ser quebrado. Então a nossa fé se desgasta quando nós depositamos na coisa errada. Que coisa errada? Eu quero listar algumas para você, rapidinho. A fé em si mesmo é o lugar errado. A Provérbios 28, verso 26 diz: quem confia em si mesmo é insensato. A autoconfiança, irmãos, nos leva à exaustão. A autoconfiança, irmãos, nos leva à queda. A verdade, irmãos, a verdadeira fé não está no que nós podemos fazer, mas no que Deus fez por nós. Segunda coisa, que nós depositamos a nossa fé, e é errado. Depositamos primeiro a nossa fé na autoconfiança. Eu posso, eu consigo, eu dou jeito. Já viu gente assim? Eu consigo, eu dou conta, eu sei o que eu estou fazendo.
vai dar errado, né? Mas adianta falar? Adianta? É o poder do paradigma. Na maioria das vezes essas pessoas vão quebrar a cara. É triste, sim ou não? Segundo, a fé em ídolos. Você diz, não, peraí pastor, eu não me dobro diante de santo, de nada. Mas irmãos, quem disse que ídolos é apenas estátuas? Pode ser o dinheiro, pode ser a carreira, pode ser os relacionamentos, os bens materiais, pode ser um filho. Lembra Abraão, Isaac? Lembra? O que Deus nos dá não pode nos tirar dele. 1 Coríntios 10, verso 14 nos avisa: por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Quando qualquer coisa, irmãos, toma o lugar de Deus no seu coração, a sua fé se torna vazia. E aí nós não entendemos o porquê de algumas coisas. Tem gente, infelizmente, que o seu Deus é o dinheiro. Tem gente que, infelizmente, o seu Deus é a sua carreira. Tem gente que, infelizmente, seu Deus é seu filho, seu marido. Nós precisamos tomar cuidado. Fuja de qualquer nível de idolatria. Tem gente que, infelizmente, o seu Deus é uma denominação. Se não for desse jeito, não dá. Como se Deus pudesse se manifestar apenas de uma forma. Mas uma multiforme graça e sabedoria de Deus. A terceira coisa que nós depositamos a nossa fé e não nos leva para lugar nenhum, isso na verdade enfraquece, sabe, isso vai ruir a nossa fé, isso vai tirar o brilho da nossa fé, é a fé, irmãos, esotérica, é a fé mágica. Não, boa sorte, vai dar tudo certo. Se falar isso para Tomás vai dizer assim para você: nunca foi sorte, sempre foi Deus. A prática, irmãos, mística do copo com água. Tem crente que até hoje não passa debaixo da escada. Tem crente que até hoje não pode ter gato preto em casa. Desvira esse chinelo aí, menino. É a fé mística, a fé esotérica, Tem crente até hoje olhando para o horóscopo. Hoje o seu dia vai ser muito bom. A sua cor é a cor azul. A prática mística, irmãos, não nos leva a lugar nenhum. Tome cuidado. Gálatas 5, verso 20 a 21 nos lembra que a idolatria, a feitiçaria, os feiticeiros não vão herdar o reino dos céus. Irmãos, viver uma fé mística é sim feitiçaria para Deus. Tome cuidado. Tem um monte de feiticeiro gospel por aí. Tome cuidado. Uma outra coisa, irmãos, onde nós depositamos a nossa fé, a fé em religião, a fé religiosa, a fé dogmática, a fé que leva a um sistema e dogmas, a fé em religião, a religiosidade, irmãos, com os seus rituais vazios, o seu legalismo, a sua prepotência, uma falsa sensação de segurança. Aqui está tudo certo, eu estou no controle de tudo, eu sei o que está acontecendo, porque eu conheço tudo, eu aprendi assim, desse jeito, ó. Não, qualquer coisa fora disso, não foi assim que eu aprendi. Tiago 1,26 nos adverte: sua religião não tem valor algum para Deus.
A verdadeira religião que o Senhor de fato quer que nós vivamos, irmãos, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Não é fazer obra social, pelo amor de Deus só. Senão a gente vai ser o quê? Partido Socialista? O texto continua. Ele vai finalizar dizendo: e que você tenha um bom caráter. Que você se pareça com Jesus. Porque se você diz que tem fé, mas você faz boas obras apenas, mas você não se parece com Jesus, esquece, irmãos, você é só um religioso. Duro de se ouvir, né? Mas às vezes a gente precisa olhar para o espelho da vida. A fé verdadeira, irmãos, não está no sistema de crenças. Pode ou não pode? Pode isso, Arnaldo. E as pessoas chegam na nossa igreja, irmãos, nas nossas igrejas, sabe, traumatizadas, às vezes elas se perguntando: eu posso ficar aqui? Eu posso sentar aqui? Posso segurar aqui? Posso fazer aqui? Posso aqui? Aqui? Peraí, posso piscar? Posso? Não posso? O que eu posso? A vida com Cristo, irmãos, não é uma lista de regras intermináveis sobre o que eu não posso fazer. Jesus nos convida a viver por fé. E é uma vida extraordinária. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me é lícito. Você entende? A nossa mamãe já estava certa, né? Você não é todo mundo. Elas são demais. Uma outra fé, irmãos, outro lugar que nós depositamos a nossa fé é a fé no mundo. Fé no mundo, no sistema do mundo, no governo do mundo. Então nos movemos. Quer ver um negócio? Em pouco tempo, toda a Europa será islâmica. Você sabia disso? Sabia disso? Irmãos, dá uma olhada na França. França é praticamente muçulmana hoje. Você já viu a seleção da França? Já viu a seleção da França? Irmão, não tem praticamente nenhum francês. Entendeu? A maioria é tudo de origem muçulmana. Por quê? Não quero entrar no mérito de religião. Por quê? Porque há um sistema que impera no mundo e diz que ter filhos ou constituir família é algo ruim. É caro. Entendeu? Tome cuidado, porque talvez nós estejamos depositando a nossa fé no mundo, no sistema, nas crenças, nos valores do mundo. Então, de acordo com o que o mundo reage, agora eu faço alguma coisa. Não. Esse ano eu não posso viajar, porque o Lula fez aquilo lá, ele tomou aquela decisão e vai ficar difícil. Espera aí, irmãos. O mundo está em crise, eu estou em Cristo. É óbvio, eu não vou viver uma fé tola. Eu sei que as coisas do mundo, e eu ainda vivo no mundo, ela tem implicações sobre a minha vida, mas ela não vai ditar a maneira como eu vou fazer a gestão dos meus dias. Eu me lembro que um parente uma vez falou assim: mas cara, como é que você vai ter filho? Vocês não têm condição de ter filho. Eu falei: quem diz isso não é você, quem diz isso é Deus. Deus, eu posso? Você entende isso? Não, fulano pode ter filhos, porque ele é concursado, ele trabalha, ele ganha um salário assim, mas vocês não podem ter filhos, vocês são missionários. Quem governa a minha vida é Jesus. O que é nascido de Deus, irmãos, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5, verso 4. Então, sabe, irmãos, esses são os alicerces que muitos de nós está edificando coisas sobre as nossas vidas, sobre esses alicerces que eu acabei de citar: fé no mundo, fé em si mesmo, fé esotérica,
Mas esses alicerces, na verdade, irmãos, vão desabar sobre pressão. Eles não suportam pressão. Eles passam porque as coisas do mundo passam. O que permanece é a palavra do Altíssimo. Ela nos deixa, irmãos, com uma fé que se desgasta com o tempo, que não se sustenta. Mas a boa notícia é que Deus deseja mudar essa realidade. Deus não quer que você viva assim. Deus não quer que você viva nesse estado. Deus, Ele te vê. E porque Ele te vê, Ele quer te apresentar um caminho de uma restauração real, para que você viva uma fé real, saudável, uma fé no lugar certo, na pessoa certa, uma fé que não se abala com as circunstâncias. Você entende isso? As coisas sim são desafiadoras. Jesus disse que seria, mas quem está firmado na rocha não se abala, permanece. É esse tipo de fé que Jesus está procurando. Jesus, ele estava muito preocupado com isso. Conversando com seus discípulos, sabe, eles estavam com muitas outras preocupações. Mostra o Pai, me mostra sinais, como é que vai ser o reino, quando é que vai começar tudo isso? Jesus diz, espera aí, eu também tenho uma preocupação. Será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? Não é qualquer tipo de fé, é uma fé que nos faz permanecer. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Porque se qualquer circunstância, irmãos, me faz desistir, desanimar, talvez esse seja um sinal de que a minha fé está no lugar errado. E no meio de um evangelho que nós estamos vivendo nos nossos dias, tão complicado, de tantas notícias constrangedoras, de tantos escândalos no meio gospel, mais do que nunca nós precisamos ter uma fé firmada em Jesus. Então vamos descobrir como restaurar a nossa fé na única base que a sustenta. O primeiro passo que nós precisamos dar é: decida ter uma fé sólida no Senhor. João 4:14, verso 1 diz: que o coração de vocês não se perturbem. Quem tem fé não anda perturbado, irmão, anda animado. Entendeu? Está difícil? Está difícil. É verdade, a gente não pode dizer que não está difícil. Tá, irmão, está luta. Mas eu tenho Jesus. Eu sei em quem eu tenho crido. E por fim, Ele se levantará em meu favor. Que o coração de vocês não se perturbem. Não se deixe perturbar. Não se desanime com as notícias ruins, com as coisas que estão acontecendo. Creia em Deus, creia também em mim. Jesus está dizendo: não se perturbe o seu coração, creia em Deus, creia em mim. Tenha uma fé sólida, tenha uma fé firmada na pessoa certa. Ancore a sua esperança em Cristo Jesus, como diz o autor de Hebreus. E mesmo que venham os mares revoltos, você não vai ser abalado. Você vai estar firmado e ancorado na pessoa de Jesus. Essa é uma fé vitoriosa. Mais um merchan, amor. Terça-feira sua aula vai estar lotada. A restauração, então, irmãos, ela começa como? Com uma decisão. Decida crer em Jesus. Decida acreditar em Jesus. Não é um sentimento. Não é um sentimento. Porque às vezes, irmãos, as situações da vida e as notícias que nós recebemos, na verdade, traz desespero. Mas em meio a tudo isso, irmãos, eu decido ir para Jesus. Ir para Jesus. É uma decisão que só cabe a mim, não cabe aos outros. Cabe a mim, não é um sentimento, mas é um ato de vontade. Eu vou para Jesus, eu não estou sentindo nada, parece irreal, mas eu sei que só Jesus tem palavras de vida eterna. Então Romanos 14
verso 2 e 3 vai falar sobre isso, sobre uma fé fraca, uma fé forte. Leia na sua casa. Queria mais tempo, mas leia na sua casa. E vai nos mostrar, irmãos, que uma fé sólida, ela não julga, ela confia. Não, ela não julga, ela confia. Ela é inabalável, porque ela está alicerçada em Cristo Jesus. Eu não desconfio de Jesus, eu não desconfio das intenções de Jesus. Eu confio em Jesus. Ele não vai me levar para um barco furado. Você entende isso? Segunda coisa, irmãos, se eu quero restaurar minha fé, eu preciso ter consciência do meu pecado, consciência do seu pecado. O pecado nos afasta de Deus. Salmo 51, verso 4: contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que é justa a tua sentença, irrepreensível é o teu julgamento. Mas, irmãos, fica aqui, olha isso: fiz o que era mal aos teus olhos. Eu preciso ter consciência do que o que eu fiz ou o que eu estou fazendo não é legal aos olhos de Deus. Eu preciso ter consciência do meu pecado, e o meu pecado primeiramente, sumariamente, não é contra outro, senão contra o próprio Deus. Se eu violo, irmãos, os decretos de Deus, não é contra minha esposa, contra os meus filhos, é contra Deus que eu pequei. Eu estou violando o decreto de Deus, e óbvio, isso vai respingar em pessoas. Mas eu preciso ter consciência de que aquilo fere a minha intimidade com Deus. Não tem como eu viver uma fé, irmãos, inabalável, uma fé vitoriosa, sem ter consciência dos meus pecados e dar nome aos bois. Não é chegar: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Eu preciso dar nome. Senhor, eu fiz isso, eu, cometi esse erro, eu traí a confiança da minha esposa, eu fiz isso aqui com o meu chefe, ele disse que era para mim fazer, e eu fingi que fiz, e na verdade eu engambelei ele. Senhor, hoje, eu passei o dia inteiro enrolando na empresa, eu roubei 8 horas de serviço do meu patrão. Às vezes a gente não pensa nisso, né? Porque a gente acha que pecados, né? A gente elenca alguns pecados, e normalmente os pecados de área sexual, a gente... Mas a gente lida bem com pecados como esse. Mas é pecado, do mesmo jeito. Sim ou não? A humildade, irmãos, é o ponto de partida para ter uma fé restaurada. O arrependimento é o primeiro passo para a liberdade, para liberar a nossa fé, para fazer com que a nossa fé seja reconstruída, restituída. Tenha humildade, reconheça que você errou, reconheça que você quebrou os preceitos de Deus. Dê nome aos bois. Quando é que eu tenho que fazer isso, pastor? Todos os dias. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos ter que lidar com a história do pecado. Então, se você se esbarrou nele, vá lá, confesse, se arrepende e não faça mais. Porque é o que nós vemos na história de Davi, sim ou não? Irmãos, Davi foi adúltero, sim ou não? Mas Davi se arrependeu, sim ou não? Como é que eu sei que Davi se arrependeu? Nunca mais tem outra Betseba nessa história. Quem se arrepende não volta à cena do crime. Ele está arrependido, ele se entrega. Você entendeu? Terceiro, ouve e aplica a palavra no seu coração. Então ele não é apenas um ouvinte. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração de espectadores, de pessoas que vêm para assistir culto. Culto não foi feito para ser assistido, por isso que não dá certo para ser crente de casa. Culto é prestado a Deus, e isso nós fazemos da comunidade, não apenas quem prega ou quem canta, é a igreja como um todo. É por isso que Paulo vai dizer, quando vocês se reunirem, uns tragam cânticos, outros hinos espirituais, salmos. Paulo está dando a ordem de culto ali.
Então eu participo do culto. Como? Dizimando, ofertando, batendo palma, abraçando meu irmão, orando por ele, celebrando a palavra de Deus. Eu não estou na posição de espectador, eu estou na posição daquele que veio prestar culto a Deus. Porque se eu vim para assistir, irmãos, eu ainda tenho uma fé rasa. Porque se eu venho para assistir, é mais fácil assistir lá em casa, sim ou não? Os bancos são confortáveis, eu posso ir no banheiro a hora que eu quero. Se brincar, eu posso assistir comendo pipoca, sim ou não? E tem gente mais interessante também. A fé, irmãos, não surge do nada. A fé vem pelo ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, verso 9. Então eu preciso me expor o máximo possível em ambientes onde a palavra de Deus está sendo pregada. Então eu participei da celebração, eu celebrei Jesus, e na segunda-feira eu já coloco louvores para ouvir, eu vou trabalhando, eu vou ouvindo louvores, ou eu coloco lá, no Spotify, a gente está no Spotify também, viu? Se você quiser lá ouvir a pregação de hoje, tem lá também. Coloco lá, eu vou ouvindo, e tudo mais, eu vou sendo edificado, a minha fé vai aumentando. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você não pode ir na academia somente aos domingos, né, marombeiros? É ou não é, Emerson? Não dá para ir só no domingo, irmão. E você quer ir na academia da fé só no domingo? Porque fé é músculo. Músculo precisa ser exercitado todos os dias, de fé em fé, de glória em glória. Então as minhas conversas precisam ser edificantes. Então estou na roda de conversa, meu irmão, em algum momento vai ter que aparecer Jesus. Você quer testar se as pessoas realmente são de Cristo? Em algum momento a conversa dela vai levar para Jesus. Se não leva para Jesus, irmão, salta de banda, ou então faz evangelismo. É estranho como o crente se reúne e não tem Jesus. É como a igreja de Laodiceia, que estava reunida para fazer culto a Deus, mas Deus estava do lado de fora dizendo: ei, eu estou à porta e bato. Ops, ei, vocês não se esqueceram de ninguém, não? Você está entendendo? A fé não surge do nada. É preciso ouvir, é preciso ler a Bíblia, é preciso meditar na palavra de Deus, permitir que a verdade de Deus transforme a minha mente e também o meu coração. Então ela vai mudar o meu caráter, e aí é a fé verdadeira, a verdadeira religião que Jesus busca. Aí vai ter ações, vai ter obras, mas também vai ter mudança no meu caráter. Nem de longe eu vou ser mais a mesma pessoa que eu era. Não vai ter mais palavrão. Não vai ter mais palavras de duplo sentido. Porque se eu tolero isso, irmãos, é porque na verdade eu sou igual. Como que eu não consigo mudar? Tenho 10 anos dentro da igreja, irmão, ainda falo palavrão, misericórdia. Aí eu vou ter que concordar com Andrezinho. Não meu Andrezinho da Lagoinha mesmo. Você não é crente não, irmão. A fé, ela não surge do nada. Nós precisamos ouvir a mensagem, ler a Bíblia, meditar, mudar o cabeção. Quarto, tome posse da autoridade conferida pela fé. Lucas 10, verso 19, eu lhes dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Tome posse, meu irmão, pelo amor de Deus. Se eu precisar ir na tua casa para orar por você, irmão, eu posso fazer isso, lógico que eu posso. Mas que crente que nós somos, irmão. Aí está lá, sabe, o menino está com problema, mete a mão na cabeça dele e ora. Porque você tem autoridade. Você tem menos autoridade que eu? Jesus disse que deu autoridade só para o pastor? Na igreja eu sou autoridade.
amém? Mas na tua casa você é autoridade. Você entendeu? Não, mas é que a oração, pastor, irmão, pelo amor de Deus, isso é, lembra lá que eu falei? A fé esotérica, fé mística, não tem oração mais poderosa não, irmão. Todos nós oramos em nome de Jesus. A gente fica com esses misticismos, não, porque eu vou ligar para a irmã da fé, a irmã da oração. Pelo amor de Deus, irmãos, isso é coisa, isso é macumba gospel. Você entendeu? Meus parentes é lá da Bahia. Eu já vi coisa, irmão. Aí está acontecendo um trem, liga lá para fulana para ela vir benzer. Pelo amor de Deus. Diz aconteceu uma situação dessa lá na outra igreja que a gente pastoreia. Oh, chama lá o pessoal do profético para orar, irmão, pelo amor de Deus. Tu é crente, ora. Isso é tão poderoso, irmãos, porque a igreja de Atos entendia isso. Pedro estava preso. Quem era Pedro? Quem era Pedro? Naquele contexto, quem era Pedro? Pedro era um dos líderes da igreja, um dos pastores principais da igreja. Pedro, Tiago e João no barquinho. Eles eram os líderes da igreja em Jerusalém. Pedro preso. Rapaz, agora o negócio ficou feio. Aí sabe o que acontece? Vai os irmãozinhos orar em casa. E sabe o que acontece? Deus ouve a oração dos irmãozinhos. E sabe mais o que acontece? Pedro é liberto da cadeia. Está na hora da igreja orar, irmão. Está na hora da igreja ter fé. Pelo amor de Deus. Até quando a gente vai precisar de Moisés para subir no monte? Fala com Deus. E aí depois você vem e fala com nós. É viver esse tipo de fé, irmão. Eu vou na igreja, vou exercitar o meu músculo no domingo. Tudo bem, é importante mesmo estar na igreja, comunhão, partir do pão, a gente se fortalece aqui, mas irmão, a tua vida espiritual não pode depender do culto de domingo. É por isso que as igrejas estão como estão, triste. Eu lhes dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Irmãos, quando Jesus diz todo, é todo. Amém? Quando Jesus diz todo, é todo. Não tem nada que Satanás faça que Deus não te deu autoridade para quebrar em nome de Jesus. Sai! Entendeu? Sai! Não tem nem que conversar não, tem que sair em nome de Jesus. Amém? A sua fé, irmãos, é uma ferramenta poderosa. Não tenha medo de usá-la. Não tenha medo de usar. Ande em fé, viva em fé. Eu me lembro, sabe, a minha mãe de cama, problemas na coluna seríssimos. Ela ficava parada durante muito tempo. A minha irmãzinha, a Paula, irmãos, ela chegou e falou: mãe, eu posso orar? Pode. E orou. Jesus, cura minha mãe. Uau, que oração poderosa. Ela foi curada. Você está entendendo? Uma vez eu estava andando na cidade do interior de São Paulo, fazendo evangelismo, primavera, interior de São Paulo. E a gente estava fazendo evangelismo e tal, e a gente acredita no evangelismo seguido de sinais, porque isso abre o coração das pessoas para que elas possam ouvir Jesus. E aí então tinham umas senhoras sentadas nessas cidades interior, sabe, cadeira de fio, conversando da vida dos outros. E elas estavam lá, eu parei lá e falei: oi, tudo bom, tal, sou Samuel, tal, Maressa e tal. Aí estava um jovem conosco lá da igreja também, Gabriel. Ele tinha 13 anos de idade. Aí a gente conversando e tal: não quero conversar sobre Jesus não, porque a gente é católico e pá. Eu falei: não, tudo bem, não vim falar sobre religião, vim falar sobre Jesus.
E aí ela mexeu assim, e reclamou de dor. Eu falei, ei, Jesus, bom. Aí eu falei para ela assim, tá, tudo bem, eu vou embora, mas antes de ir, eu posso só orar pela senhora? Ninguém rejeita oração, né? De graça? A gente mora num país místico, né? A gente tem um senso místico que diz assim, peraí, uma oração vai fazer alguma coisa poderosa na minha vida. Aí ela deixou, orei. Ela foi curada instantaneamente. Aí a outra, opa, ora por mim também. Aí eu falei, ixi, essas velhinhas vão começar a achar que é eu. Eu falei, para vocês entenderem que não sou eu, mas é Jesus quem cura. Gabriel, você pode orar por elas? Posso? E ele tremendo, né? Posso sim. Aí ele pegou nela. Jesus, por favor, cura ela. E sabe o que aconteceu? O mesmo, ela foi curada. Você está entendendo, irmãos? Use a sua fé, ela é poderosa. Amém? Aleluias. Oh, Jesus bom. Quinto, abandona o espírito escravizante do medo. Abandone o espírito escravizante do medo. Não tenha medo. Quem tem medo não tem fé. Pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o espírito nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Mas não medrosos. Prudência não confabula com medo. O medo, irmãos, nos paralisa, nos impede de viver pela fé. Os homens estavam tudo acovardados dentro de um mar revolto. Jesus andando sobre as águas, tudo com medo. É fantasma, é fantasma. Irmãos, eles preferiam acreditar que era fantasma. Pedro foi prudente. Mestre, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus diz, vem. E o que Pedro fez? Andou sobre as águas. Você está entendendo? Medo te paralisa dentro do barco. A fé te faz dar passos em direção a Jesus. Sexto, derrote a sua religiosidade pessoal. Seja honesto, irmãos. A sua fé, ela precisa ser robusta. Sua fé, irmãos, é relacional? Ou a sua fé é um conjunto de regras sem fim? Eu preciso orar hoje, né, cara? Não orei. Como se Jesus fosse olhar do céu e falar, ó, tá devendo, hein? Ó. Não devolvi o dízimo esse mês, hein? Meu Deus, devorador vai me pegar. A gente faz as coisas por medo, e não pela graça, e não como resposta ao amor de Deus. E de nada se difere de quem não faz. Você está entendendo? Seja honesto, irmãos. Como é que está a sua fé? A tua fé, ela é relacional. Eu me relaciono com meu Deus. Eu não tenho frescura com meu pai. É meu pai. É óbvio, eu não trato meu pai de qualquer jeito. Também não tem ser vergonhice. Entendeu? É pai. Tem respeito, amém? Mas eu não tenho vergonha de pular no colo do papai. Mas eu sou grande. É meu pai. Eu não pergunto para o meu pai, pai, eu posso ir na sua casa? Pai, eu posso te ligar? Eu falo com meu pai. E aí a gente começa a viver uma fé religiosa. Entrando agora na tua doce presença santa, memorável, graça, esplendidosa. Irmãos, Hebreus 4,16 diz que nós podemos entrar com confiança no trono da graça, a fim de receber paz e misericórdia em tempo oportuno. O véu se rasgou de alto a baixo. Eu tenho acesso ao meu Pai pela fé.
Eu não preciso ficar de dedos com meu pai. Como é que você fala com as pessoas da tua vida? Toma cuidado. Que talvez você ainda fale alguns palavrões, né? Não é isso que eu estou falando, não. Mas Jesus quer mudar sua boca hoje, amém? Assim como o Senhor tocou na boca de Isaías e mudou a realidade dele, porque era impura, Jesus pode fazer na sua hoje. Mas como é que você fala com as pessoas da tua vida? É assim que a gente fala com Deus. Orar é falar com Deus. A gente fica procurando palavras, irmãos. Eu me lembro que esse sistema religioso, ele é tão opressor, que quando eu entrei na igreja, me falaram assim: olha, Samuel, você está escalado para orar pelas refeições na próxima célula. Irmãos, eu não dormi aquela semana. Eu escrevi minha oração, eu treinei minha oração, mas na hora eu esqueci tudo. Que vergonha. É o que a gente está ensinando para as pessoas. Faz assim, porque é assim que Deus gosta. Mas quem disse que é assim que Deus gosta? Derrote a sua religiosidade, irmãos. Tenha um relacionamento pessoal com o Pai. Tenha um relacionamento pessoal com o Senhor. Como é que era o relacionamento de Jesus com os discípulos? Lembra? Devia ser um negócio muito maneiro, sim ou não? Irmãos, eu fico olhando aquelas cenas do The Chosen, tudo bem, que é figurada ali, tem a questão da licença poética. Mas, irmãos, é a coisa mais linda. Eu penso em Jesus daquele jeito. Não é um Jesus opressor, é um Jesus que acolhe. Entende? E eles conversam sobre tudo, e às vezes eles dão uns fora. Mas Jesus os acolhe, Jesus os repreende quando precisa, em amor. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo, tanto para falar o que não deveria, palavrão, quanto também para não falar o que não deveria, da vida alheia. Porque se tem um pecado que como crentes a gente permite, é fofoca. Fofoca tudo bem, mas Deus me livre se entrar um travesti por aquela porta. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições, e não se deixar corromper pelo mundo. Cuida do seu caráter. Cuida dos seus atributos que Deus te deu. Seja santo, vive em santidade, vive em lealdade, vive em honra. Ame as pessoas, faça bondade. Seja puro, retorne à inocência. Não tenha uma mente de quinta série. É terrível. A religião verdadeira, irmãos, é pura, ela é imaculada. A fé verdadeira, ela é simples, ela não tem arranhões, não tem emaranhados de regras. Não pode. Ela não é do tipo que engole, sabe, uma mosca, irmãos, e coa. Aliás, é o contrário, né? Falei errado. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado. Toma cuidado com o sistema de crenças que a gente está firmado. Sétimo, cresça e deixe para trás a imaturidade pessoal. A fé, irmão, se aprofunda com o tempo. A fé pode ser desenvolvida como uma musculatura. 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. A maturidade espiritual, irmãos, nos permite enfrentar os desafios com sabedoria e estabilidade. Eu não vou perder o controle, porque eu nunca tive o controle de Deus. Entendeu? Porque quem está no controle uma hora perde, sim ou não? Mas e se Deus está no controle? Deus não perde o controle. Deixa Deus controlar a sua vida, porque o reino de Deus já está entre nós. Não na sua totalidade,
porque ainda não estamos no céu, mas Ele já está entre nós. Como Ele está entre nós? Jesus governando corações e línguas também. Por último, vença a sua instabilidade emocional. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Salmo 119, verso 113. Muitas vezes, irmãos, a nossa fé ela é oscilante como as nossas emoções, porque na verdade a nossa fé está baseada pura e simplesmente nas nossas emoções. Se eu sinto, se eu não sinto. A constância, irmãos, na palavra de Deus, a dona Constância aqui, nos dá estabilidade para as nossas emoções, para que a gente possa ser contínuo, para que a gente possa continuar, estar firmado, sabe, num terreno plano, num terreno que não é acidentado, num terreno que não vai me levar para um abismo. Não permita que a sua fé seja oscilante, porque se você tem fé, você vai viver pela fé. Você entende? Viva pela fé, e de maneira nenhuma você vai satisfazer os desejos da sua carne. Viva pela fé.